Olá pessoal, meu nome é Juliano Prado e iremos ministrar a nossa videoaula sobre App Inventor. Essa aula foi idealizada para que vocês possam dar os primeiros passos nessa ferramenta e conseguir implementar os seus primeiros aplicativos, montando todo o ambiente necessário em sua casa para poder fazer o uso do App Inventor. Não esquece de pegar o material de aula para acompanhamento neste endereço. É o material que nós usamos no nosso laboratório de ciências e ali também está descrito todos os passos que você precisa fazer para poder instalar e usar o seu App Inventor. Apesar de que nós vamos nessa videoaula também ajudar vocês a elucidar um pouco mais esses passos, tanto da instalação quanto do teste e do uso da ferramenta. Para usar o App Inventor, temos que acessar o site da ferramenta. A ferramenta é toda online. O endereço está aí em cima, appinventor.mit.edu. Não se esqueça de não colocar o www. E quando nós entrarmos no site inicial do App Inventor, é só clicar no botão Create Apps, que está indicado pela seta, que você vai ser redirecionado para a página de autenticação do Google. Isso mesmo, para usar o App Inventor, você precisa de ter uma conta Google, um e-mail da Google. E que basta você fazer sua autenticação, que quando você fizer a autenticação do seu e-mail e sua senha, ele vai te redirecionar para a página do Google Accounts, onde ele te pergunta se você permite usar sua conta Google para o App Inventor. Basta você dar com o seu e-mail selecionado, aperta o botão Allow, que é permitir, e ele vai para a próxima tela, onde ele tem umas políticas de privacidade, termos de uso. Basta você só lá embaixo você clicar no botão que você aceita os termos, indicado como está indicado nessa volta vermelha, e você consegue então entrar na tela do App Inventor, ou seja, entrar na ferramenta. Nesse caso, vai aparecer uma janelinha para você, se você voluntariamente quer preencher um questionário de opinião. E 3 botões que você pode preencher esse formulário neste momento, que é o primeiro botão, mais tarde ou nunca preencher esse formulário. Você pode então escolher, por exemplo, nunca preencher o formulário, porque essa tela não vai mais aparecer para você toda vez que você entrar no App Inventor. Ao você selecionar um dos 3 botões, no caso o terceiro, vai aparecer mais uma janela te dando bem-vindo para acessar a ferramenta. Basta você apertar o botão Continue. E do botão Continue, felizmente, chegamos à tela inicial do App Inventor. Quando você chegar nessa tela, nós indicamos você a trocar a linguagem, que normalmente vem em inglês. Então, lá em cima, no App Inventor, como está indicado, você troca a sua linguagem de inglês para português do Brasil e a ferramenta vai estar toda em português. Quando você faz a troca da linguagem, novamente ele recarrega a ferramenta do App Inventor, vai aparecer essa janelinha de boas-vindas, você vai apertar o botão de continue e aí ele entra na área inicial do App Inventor. Toda a descrição da tela inicial do App Inventor, como ela é dividida, como criar projetos, está descrito naquele material de laboratório de ciências nos slides. Mas iremos repassar todos esses passos ao fazermos o próximo exemplo, que é o exemplo 2 do App Inventor, que está descrito lá no nosso material. O primeiro exemplo é um exemplo muito simples e pelo acompanhamento dos slides você vai conseguir desenvolver. Ele é bastante simples, tem toda a lógica de como construir um aplicativo visualmente e também a parte de programação. É aquele primeiro exemplo do botão que você aperta e ele toca um áudio. Iremos fazer o segundo exemplo, que é um exemplo bem interessante para nós, que também vai ilustrar toda essa parte inicial do App Inventor. O importante agora, nessa nossa videoaula, é mostrar para vocês os passos para fazermos o ambiente de teste. Porque o App Inventor nessa área online, ele constrói o seu aplicativo do jeito que você quer, com a programação que você deseja, porém, na hora de testar, nós temos um ambiente de teste especializado para isso. Nós temos 3 possibilidades, de acordo com o material de laboratório de ciência, ele mostra as 3 possibilidades de testar esse aplicativo. Vamos lembrar as 3 formas lá no material de laboratório de ciências de fazer o teste desse aplicativo. O aplicativo desenvolvido no App Inventor, ele pode ser facilmente testado se o seu celular tiver um Android. Não tendo um Android, nós temos que usar um outro recurso, que é o recurso do emulador. Então nós temos, se você tem um dispositivo Android,
mais uma rede Wi-Fi, que é a mesma rede onde você está acessando o app Invento com o seu celular, ou usar um dispositivo Android, caso você não esteja na mesma rede, usando um cabo USB ou usando um emulador. No caso de você possuir um celular Android, basta você então acessar o seu Google Play, a loja da Google para aplicativos, e instalar o aplicativo MIT AI2 Companion. Esse aplicativo vai ser necessário para que você possa testar no seu celular o aplicativo feito no site, na ferramenta do app Invento. E também ele é um aplicativo necessário, caso você não esteja na mesma rede Wi-Fi, você poder testar também pelo cabo USB. Ao instalar e abrir o seu aplicativo MIT AI2 Companion, você vai ver a cara dele, ele só tem uma tela, e essa interface me mostra dois botões, o botão laranja e o azul. O botão laranja para você conectar com o código QR Code, que você vai ler com o botão azul embaixo. Ou seja, quando você for testar o seu aplicativo, ele vai mostrar, e nós vamos mostrar isso para vocês nessa videoaula, ele vai mostrar para você um QR Code, e aí você vai escanear com esse botão azul QR Code, ou digitar no campo de digitação do QR Code, e aí você vai dar um connect, e ele vai conectar, e você vai ver que o aplicativo vai aparecer no seu celular para você poder testar. A gente viu isso nas aulas de laboratório de ciências, mas estamos reforçando na aula, nessa nossa videoaula. Para quem não tem o celular Android, para quem não tem o dispositivo Android, tem um iOS ou um Windows Phone, nós temos a possibilidade de instalarmos um emulador. E é muito simples essa instalação. O emulador é um aplicativo, uma aplicação, um programinha que simula um celular no seu computador, no caso um celular Android. O emulador que nós vamos testar, o app Invento, é o AI Starter. O AI Starter você pode facilmente ir na Google, colocar o nome do aplicativo, desse aplicativo, e você vai ver que você vai conseguir instalar tanto para o iOS quanto para o Windows. É muito fácil de poder você instalar esse emulador. Aqui dá para a gente ver o site do AI Starter, tem um endereço lá em cima que você pode diretamente chegar na instalação do AI2 Starter. Você vai escolher o seu sistema operacional como está indicado no canto superior esquerdo, e lá embaixo você tem a possibilidade de fazer o download. Faça o download da ferramenta e instale a ferramenta. A instalação é fácil, é só aquela instalação padrão de Nest. Ele vai instalar para você um íconezinho na sua área de trabalho, que toda vez que você for executar o seu app Invento, e aí a gente vai ter a possibilidade de mostrar isso nessa videoaula, você vai conseguir primeiro executar o emulador, para depois, quando você for testar pelo app Invento, ele vai ser carregado no celular, como foi mostrado para vocês nessa figurinha. Repare que aqui tem um celular Android, que vai ser a cara do seu emulador, e vai aparecer o íconezinho da sua aplicação, do seu aplicativo, para que você possa testar através do AI2 Starter. Então vamos ao trabalho, vamos fazer então o exercício que nós estamos propondo, que é aquele exemplo 2 do lendo e escrevendo dados, que está no material. Estou repetindo de novo o endereço do material lá em cima, que estamos usando no laboratório de ciência, para que a gente possa construir esse aplicativo. Peço que você acompanhe pelo material, para que tudo que eu for desenvolvendo aqui na videoaula, você vai acompanhando e vai vendo todos os detalhes para fazermos essa aplicação com o app Invento. Entrando no app Invento, vamos começar a fazer o nosso projeto. Começamos então com o menu Projetos, Iniciar novo projeto. Ele pede o nome do nosso projeto. Vou chamar o projeto de Exemplo 2. Ok. Ele vai criar o projeto para a gente, nos meus projetos, e já vai logo para a área de Design. Lembrando sempre que ao lado esquerdo nós temos os componentes, a paleta de componentes. Na área central, a área de desenho, a área de design. Nessa área, à direita, na parte de componentes, são os componentes que nós vamos colocar na área de desenho. E na última aba, no lado direito, a gente tem as propriedades de cada componente que vamos colocar na área de desenho. Em cima, nós temos Designer, que está essa área onde nós vamos desenhar a interface do nosso aplicativo. E a parte de blocos é a parte onde vamos construir a lógica ou o algoritmo de funcionamento do nosso aplicativo. Então, dentro da área de Design, nós vamos construir a tela do nosso exemplo 2, acompanhando o material de laboratório de ciências.
A ideia é nós termos dois campos de entrada de dados, onde no primeiro vamos digitar o nome e o segundo sobrenome, um botão de OK, um botão de mensagem. Quando formos apertar esse botão, ele vai aparecer numa outra caixa a junção do nome e sobrenome num texto de saudação. Vamos construir então essa aplicação. Primeiro nós vamos então escolher uma caixa de texto que está aqui embaixo. Então nós vamos clicar e arrastar a caixa de texto aqui. Vamos pegar uma outra caixa de texto, são duas caixas de texto, um botão e mais outra caixa de texto, que é a caixa de texto que vai ter a saída da nossa mensagem. Vamos mudar algumas das propriedades desses componentes. O mais importante de todos eles é os nomes desses componentes, porque como vamos numa mesma interface ter componentes iguais, é importante localizarmos qual o componente que a gente quer através do seu nome, como se fosse o nome de uma variável. Então, o primeiro componente aqui, que eu vou chamar de caixa de texto, eu desço um pouco a minha tela e tem a opção aqui renomear. Ele vai aparecer para mim qual o nome anterior e qual o nome que eu quero. Vou chamar então de nome, seguindo o padrão do exercício de laboratório de ciências. O segundo, vou selecionar o segundo, vou renomear o nome para sobrenome. É o nome da minha segunda caixa de texto. O meu botão, eu não vou renomear porque vai ser só o único botão. Se você quiser, você pode. Nesse caso, eu só vou trocar a propriedade dele, que é o texto que apareça nele, né? Mas antes de mexermos com o botão, vamos então acabar de mexer com a troca dos nomes dos componentes. O último que faltou, a última caixa de texto. Vamos trocar de caixa de texto 3 para mensagem, que ele vai conter a mensagem, o resultado final do que a gente quer. Voltaremos então agora no botão, selecionando o botão ou aqui ou pela paleta de componentes, vai aparecer as propriedades do botão para a gente aqui. E lá embaixo tem a propriedade texto, que é o texto que aparece no botão. Você pode reparar que é o mesmo texto que está aparecendo no botão. Nesse caso, então, eu vou trocar o texto para o texto mensagem, de acordo com a interface que foi idealizada no exercício. Então, nós temos essa tela de acordo com o que foi colocado para a gente no exercício, de digitar aqui o nome, aqui o sobrenome, apertar o botão de mensagem e vai ter uma saudação juntando o nome e o sobrenome para a gente aqui. Construído, então, a nossa aplicação, temos o designer, né, a interface da nossa aplicação, podemos então programar, fazer a programação desse nosso aplicativo. Então, a gente vai na área de blocos. E na área de blocos, você repare que tem alguns comandos internos, comandos que são comuns a todo aplicativo que nós vamos fazer com o app Invento, e tem os comandos vinculado a cada componente que eu tenho da minha aplicação. Então, repara que se eu clicar num campo de texto, vai aparecer para mim todos os comandos relativos a um campo de texto. São os mesmos de sobrenome e mensagem, porque são todos campos de texto. Mas se eu clicar, por exemplo, em botão, você vai ver que vai aparecer os comandos relativos e vinculados a um botão. Então, a ideia é sempre nós usarmos esses comandos dos componentes, porque a ideia do app Invento é nós utilizarmos, então, a aplicação como um evento dos componentes visuais que temos no Designer, usando esses comandos que estão disponíveis para a gente. Inicialmente, então, o que nós desejamos? Quando clicar no botão, vai ocorrer a junção do nome e do sobrenome da tela de boas-vindas. Então, o primeiro comando que a gente vai arrastar é quando o botão 1 clique. Repara o que aparece para a gente aqui. No caso, como é um componente de botão, já aparece o botão 1 porque é o único botão que a gente tem. Mas se tivesse um outro botão, você poderia escolher, se você quisesse, qual botão que você desejaria mexer. Nesse caso, é o botão 1. Quando o botão 1 for clicado, eu quero então atribuir um valor para aquele campo mensagem. Então eu quero clicar no botão e vai aparecer nesse terceiro campo o restante da mensagem que a gente quer. Então o que nós vamos fazer então? Primeiro, nós vamos programar a saída, que é a mensagem, né? E aonde nós temos essa saída? Nós temos aqui nos comandos texto, e se você olhar o desenho dos comandos que estão no laboratório de ciência, nós vamos ver que aqui a gente tem comandos de texto. Por exemplo, atribuir um valor de um texto que a gente quiser, ou outros componentes, outros comandos para isso. Nesse caso, então, queremos produzir um texto, que seria esse primeiro aqui.
Repara que a única coisa que eu posso colocar nesse componente é um texto qualquer, um texto que eu deseje. Só que eu não tenho nesse componente a possibilidade de pegar valores que estão vindo dos campos visuais. Por quê? O que eu quero? Eu quero pegar o valor desse campo com esse campo, juntar com uma mensagem, né, e poder produzir isso no terceiro campo. Como que nós desejamos fazer essa mensagem? Nós desejamos assim. Nós queremos colocar a palavra olá, um espaço, o conteúdo que vem do campo nome, mais um espaço, mais o conteúdo que vem do sobrenome, que é aquele campo sobrenome, mais uma exclamação. Se você olhar, a gente não tem como, então, intercalar ou juntar um texto puro de uma variável ou de um componente que está vindo para a gente nesse caso. Ou seja, aquele comando que nós estamos trabalhando dentro de blocos, que é o comando de texto puro, ele não me dá essa possibilidade. Mas se eu olhar naqueles comandos vinculados a texto, eu tenho um juntar. O juntar é para isso. O juntar é para a gente juntar texto com conteúdo de variável ou com conteúdo de um componente. Nós fazemos a junção de vários textos de acordo com a ordem que a gente quer e assim combinar para que a gente possa estabelecer o texto, a saída do texto desejado. Então nós vamos criar o juntar. O que eu quero juntar? Eu quero juntar então o primeiro texto, que é o texto olá, com espaço. Então eu vou colocar na primeira junção do juntar. Só que depois do olá, eu quero pegar a parte do nome. Então, para pegar a parte do nome, eu vou no componente nome e vou ver se tem algum comando que me corresponda a pegar o seu valor. E nesse caso, nós temos, né, um desses comandos, que é o comando nome texto. Então, repara que eu quero pegar o texto do nome. Então, do campo nome, eu quero pegar o seu texto. Então, eu arrasto para cá. Então, nesse caso, o que eu já tenho formado? A palavra olá mais o nome, o texto do campo nome que eu digitar. Só que acabou o espaço do juntar. Então, como que a gente pode juntar agora o sobrenome, mais um espaço ou algo desse tipo? Então, a gente clica nesse botãozinho azulzinho do juntar para nós criarmos mais encaixes, que ele chama de cadeia. Repara que ele está mostrando para a gente que nós temos duas cadeias. Eu vou precisar de 5 cadeias. 3, 4, 5. De acordo com o padrão da mensagem. Então, a gente tem a mensagem 1, 2 com o nome, 3 com o espaço, 4 com o sobrenome, 5 mais a exclamação. Voltando, então, nós temos os 5, já que a gente já encadeou 5 posições, podemos clicar no botão e ele desaparece, mas deu 5 encaixes para a gente. Entre o nome e o sobrenome, eu vou colocar um espaço. Então, eu vou de novo no texto, pegar um texto simples, arrastar, e aqui dentro eu vou botar um espaço, certo? Depois desse espaço, eu vou pegar o sobrenome. Então, vou lá no campo de sobrenome, tento achar a propriedade texto do sobrenome, que está aqui, e vou encaixar embaixo. Então, nós já temos olá, o nome, mais um espaço com o sobrenome, e agora eu vou colocar a exclamação. Então, nesse caso, eu vou de novo no campo texto, vou pegar o texto simples, encaixar, aqui dentro vou dar um espaço, mais uma exclamação, e dando o OK. Está pronto a minha junção. Eu quero então mostrar isso em algum campo. Eu quero mostrar isso no campo de mensagem. Então, eu vou lá no campo de mensagem. No campo de mensagem, eu vou ver se tem algum comando para ajustar. Ajustar significa aquele comando de set, para você setar, para você colocar um valor. Então, para colocar um valor, eu vou pegar o ajustar o campo texto, que é a propriedade que muda para a gente nesse campo de texto. Então, está aqui, ajustar a mensagem. Mensagem porque o nosso campo chama mensagem. Eu vou colocar aqui dentro, porque quando o botão 1 for clicado, ele vai ajustar a mensagem, ou seja, trocar o valor da mensagem, da propriedade texto da mensagem, que é o nosso campo mensagem, para um texto, que é toda essa junção que a gente fez aqui para ele. Então, nosso comando está parcialmente pronto. Com isso, se ele está pronto e a gente tem como testar, vamos lá na área de design, né, para a gente testar nosso aplicativo.
Como que a gente testa, então, o nosso aplicativo do app Invento? Lembrando das 3 formas. A primeira forma, então, é com o assistente AI. Ele vai aparecer, então, esse QR Code. O que você faz? Vai no seu celular Android, abre o aplicativo do MIT AI2 Companion e você ou digite o código ou você escaneia com aquele botão azul para você escanear o QR Code. Ele vai aparecer para você o comando, você dá um connect e ele vai aparecer no seu celular Android para que você possa testar no seu aplicativo, ok? Se você não tem o celular Android, você pode então testar com o emulador. Para que o emulador funcione, nós temos então que executar o nosso emulador primeiro, o nosso AI Starter. Com o AI Starter instalado, você vai para o seu ícone na sua área de trabalho, duplo clique nele, ele vai abrir para você uma janelinha, onde ele vai estar falando que ele já vai estar rodando. Você volta no seu app Invento, e aí você faz a conexão via emulador. Ele vai mostrar uma mensagem falando que o emulador Android vai estar iniciando, vai pedir para você aguardar alguns minutos. Ele realmente demora um pouquinho para poder carregar. E ele vai carregando para você um celular, como se fosse um celular Android, para que você possa utilizá-lo para executar a tua aplicação. Então ele vai carregando e você vai ver que em poucos minutos a mesma aplicação sua que estava lá no app Invento, ele vai carregar na tela do Android e você vai poder executá-la eficientemente. Sempre, como eu falei para você, ele demora alguns minutos. Repare que ele vai carregando uma área parecida mesmo com a área do celular Android, para que você possa trabalhar. E tem uma contagem, e essa contagem ele vai respeitar a fim de que ele possa eficientemente abrir a sua aplicação. Vamos esperar mais uns minutos. Ele vai aos poucos carregando para a gente. Nesse caso, ele já carregou para nós o aplicativo. E com mais alguns segundos ele vai carregar para a gente poder testar. Isso é uma forma de você testar então seu aplicativo não tendo o sistema operacional Android ou no seu celular. Aqui a gente pode então clicar e digitar algum texto. Vou digitar o meu nome, por exemplo. Vou clicar aqui embaixo, meu sobrenome, apertar o botão mensagem. Ele vai então fazer a concatenação do olá, o espaço, meu nome com espaço, sobrenome e a exclamação do jeito que nós programamos. Seguindo o exercício, ele pede para a gente evoluir para que a gente coloque um componente para ele falar esse texto que ele mostra para a gente. Então eu vou fechar o meu emulador aqui, vou vir aqui nas minhas conexões e vou reiniciar a conexão, a fim de que a gente possa entrar no módulo de teste novamente. E vou pegar um componente que é o componente de texto para falar. Repare que na sua paleta de componentes, aqui do lado esquerdo, você tem a opção mídia. E na opção mídia você tem texto para falar. Vamos arrastar esse texto até a nossa área de design. E, nesse caso, esse componente vai realmente fazer com que ele consiga falar para nós o texto que vai estar exposto aqui. Para a gente poder programar essa possibilidade desse texto para falar, nós vamos ter então que trabalhar com variáveis, porque a gente vai colocar o conteúdo da variável para esse texto para falar. Como que a gente cria uma variável? Nós vamos na opção variáveis e vamos iniciar uma variável global. Essa variável nós vamos dar um nome para ela. Nós vamos dar o nome de mensagem, certo? Mas para a gente ter essa variável mensagem, a gente vai então dentro do escopo de mensagens, iniciar então a variável mensagem e a gente vai obter o valor dela ou ajustar o valor dela. Obter o valor me dá o valor da variável ou ajustar o valor da variável é atribuir um valor à variável. Nesse caso então, a minha variável global, eu vou ajustar o valor dela com o valor do texto que eu quero mostrar. Nesse caso, o juntar, correto? E vou colocar quando o botão clicar, o botão 1, eu vou ajustar. Então, vou arrumar os meus comandos, vou colocar o meu comando de ajustar o valor da variável ali e vou ajustar
o campo da mensagem para o valor que está dentro da variável. Como é que eu pego o valor da variável? Obter o valor da variável. Obter o valor da variável e minha variável vai se chamar global mensagem. E aqui também eu vou atribuir o valor global mensagem, que é uma variável global que é importante para a gente no uso de ajustes de valores que eu vou sendo repassando para vários lugares do meu código. Para que eu possa fazer então esse texto para falar, eu seleciono o campo texto, eu tenho aqui a chamada do meu texto. Quando eu quiser que esse componente fale, ou seja, quando o componente for falar, eu quero aparecer qual a mensagem que ele quer falar. Eu vou arrastar esse meu componente para cá e aqui pegar de novo um outro componente que é o obter o valor da variável, que já tem o valor lá do juntar, e aqui eu vou atribuir o valor da variável mensagem. Nesse caso, então, a gente tem um comando que é, quando eu apertar o botão, ele vai setar o valor da variável mensagem com o texto que eu quero, e aí eu vou colocar o valor do conteúdo da variável no texto, mensagem, no campo texto de mensagem, e também vou pedir para ele falar o mesmo texto. Para a gente, então, poder executar de novo o teste, já que o meu iStarter já foi executado, é só de novo chamar o emulador. E ele vai fazer todo o carregamento necessário para que a gente possa testar. Você vai reparar que se você fizer dessa forma, ele vai não só mostrar o texto para nós, como ele também vai falar esse texto para a gente. Ou seja, ele vai conseguir fazer com que a gente consiga falar o texto necessário. Vou habilitar meu som para que você possa verificar essa possibilidade fazendo o exercício dessa forma, do jeito que ele explicou no material. Vai dar para a gente poder, então, recorrer ao teste. Esperar mais alguns segundos para ele poder carregar, então, a nossa aplicação. Repare que já na segunda vez que você chamou o seu emulador do Android, ele já carrega um pouco mais rápido do que da primeira vez. Isso é normal, mas ele demora assim, um pouquinho para quem vai trabalhar com o emulador. No caso de você trabalhando com QR Code, isso fica muito mais rápido, muito mais fácil, por isso que a gente indica mesmo você poder fazer com o seu celular Android, que vai ficar muito mais fácil da gente poder fazer a aplicação acontecer. Então, esperar mais alguns segundos para ele carregar o nosso aplicativo. Carregando o nosso aplicativo, então podemos testar. Vou aqui digitar primeira entrada, o meu nome novamente, fazer o mesmo teste que eu fiz anteriormente e colocar a mensagem. Repara que, além dele mostrar a mensagem, ele vai falar a mensagem. Ou seja, tanto o componente de texto para falar aconteceu, quanto também a minha mensagem que foi colocada dentro do terceiro componente. De novo, nosso aplicativo então termina. Nesse caso, então, terminamos o segundo exercício, no segundo exemplo, que é o exercício 1 do nosso material. Depois, vamos fazer um vídeo da resolução do exercício número 2. Então, no exercício número 2, nós vamos mostrar como resolver o exercício da conversão de grau Fahrenheit para Celsius. Espero que vocês tenham gostado e que essa videoaula tenha esclarecido muito sobre como mexemos com o app Inventor. Quaisquer dúvidas, podem me mandar um e-mail, estarei esclarecendo e ajudando vocês a fazer os seus aplicativos no app Inventor, e até a nossa próxima aula de Laboratório de Ciências.